Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio 5 do podcast Food Connect, um espaço de debate e partilha sobre o combate ao desperdício alimentar, onde damos a conhecer iniciativas inspiradoras, fornecemos dicas práticas, discutimos soluções e apresentamos propostas para reduzir este problema. Este podcast faz parte do projeto Food Connect, apoiado pelo programa LIFE e pelo Fundamental, que pretende transformar o cenário atual do desperdício alimentar e facilitar a doação de alimentos. Através de uma plataforma inovadora, são ligados diferentes setores, tornando este processo mais eficiente e acessível em vários países do sul da Europa. O podcast Food Connect Portugal é uma parceria da Associação Ambientalista Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e da Inova Mais. No episódio de hoje, vamos falar com Ruben Gonçalves. Olá, Ruben, como estás? Olá, viva, muito bom dia, Susana. E obrigada por estares aqui connosco. E vamos então falar desta experiência que é tão interessante, não é? A fruta feia. E de facto, a fruta feia nasce de uma ideia, não é? Que expõe aqui um problema estrutural do sistema alimentar, estes alimentos que estão perfeitamente bons e em boas condições, não é? Que são rejeitados apenas por critérios estéticos ou comerciais. Portanto, aqui se calhar era interessante, porque ainda que seja uma iniciativa já com bastante tempo, nem toda a gente conhece bem a fruta feia, portanto, nada como começar este podcast perguntando como surgiu a fruta feia, como foi o processo de conquistar consumidores e ajudá-los a perceber que a estética, de facto, que é importa muitas vezes pelos mercados, não reflete necessariamente a qualidade dos alimentos. Ora bem, então, Susana, antes de mais, obrigado pelo vosso convite e agradecemos terem-se lembrado de nós. Fruta Feia surgiu em 2013, através da ideia da nossa fundadora, da Isabel Soares, que ao ver um documentário acerca dos modos de produção agroalimentar, compreendeu e percebeu que havia que cerca de um terço dos alimentos agrícolas são desperdiçados da cadeia de consumo devido à aparência. Isto na altura chocou, como, pronto, como nos deve chocar a todos, mas Uhum. chocou especialmente a Isabel, que entretanto, ao voltar a Portugal, e ela tinha também familiares que estavam na área agrícola, e confirmou que realmente o que estava nesse documentário era real e acontecia de facto no setor agroalimentar também aqui em Portugal, e isso Uhum. fez com que a Isabel achasse que devia fazer algo em relação a esta questão. A Isabel decidiu criar a Fruta Feia em 2013. No início, tal como disseste, não foi fácil, mas ao Uhum. contrário do que podemos pensar, não foi fácil não da perspectiva do consumidor, mas sim da perspectiva do produtor. Porque Ok. por paradoxal que pareça, os produtores desconfiavam, achavam que havia alguma coisa errada em alguém querer comprar os feios, não é? O que nós denominamos feios, ou seja, produtos que não têm calibre ou aspecto para serem escoados para as grandes superfícies. Então, Uhum. a primeira barreira foi essa, foi a desconfiança dos produtores. Após ultrapassarmos essa barreira, eh, e feita a comunicação ao público, digamos assim, logo na primeira semana tivemos 100 pessoas Ok. interessadas em fazerem Muito bom. parte do projeto. Por isso acho que, pronto, é sintomático de que já havia, isto em 2013, já Uhum. havia uma vontade dos consumidores em consumirem, ou seja, já havia uma aceitação e uma sensibilização das pessoas em relação a produtos que não correspondiam às normas ou aos padrões que as grandes superfícies exigem. Uhum. E pronto, e desde aí tem sido uma escalada, não é? Hoje em dia contamos com 13.000 associados ativos, Ok. temos também Parabéns. muito obrigado, temos também uma lista de espera muito, muito grande, o que é sintomático de facto que existe esta sensibilidade e que existe esta vontade por parte dos consumidores em consumirem fruta feia. Ok. Pronto, é isso. No início, tal como te disse, da parte produtiva foi mais complicado, da parte dos consumidores, nem por isso, pelo contrário. Pois, não, de facto, não seria aquilo sequer que nós imaginaríamos, não é? Porque imaginaríamos que os produtores teriam
teriam bastante disponibilidade para disponibilizar os seus produtos, uma vez que não tinham outra forma de os escoar, não é? E que os consumidores, pelo contrário, poderiam ter. Aliás, é muitas vezes esse argumento, não é? Que os consumidores é que não querem estes alimentos com esta estética diferente, vamos pôr assim, não é? Correto. Mas afinal a experiência demonstra que nem sempre aquilo que nós pensamos à partida é aquilo que depois no concreto acontece, não é? E é sempre Sem interessante ver dúvida. isso. Sem dúvida, Hum, sim. Sim, desculpa, só um pequeno parênteses, no sentido em que, sim, este projeto surgiu e teve como prioridade, garantir também a esses produtores, principalmente os médios e pequenos produtores, uma resposta para esses produtos que seriam escoados. Daí também a nossa surpresa na altura termos tanta resistência por parte do pois. setor produtivo, sim. Foi preciso conquistar a confiança ao fim e ao cabo, não é? Junto deste grupo, se calhar que também já está muito, muito marcado, se calhar por outras experiências anteriores Com que nem sempre certeza. correram bem, eventualmente, não é? Não sei. Sim, também uma falta de habituação a este formato, ou seja, nunca eles, eu acho que acima de tudo essa suspeita viria na altura, estamos a falar quase há 15 anos, de não Uhum, existir nenhuma estrutura que fizesse esse tipo de trabalho, ou que tivesse como pois, foco a mitigação do desperdício devido à aparência, e então daí essa. Acho que havia também um pouco uma certa surpresa por parte dos produtores que não estavam habituados a que houvessem estruturas preocupadas com, pois. com este foco, sim. Hoje em dia, imagino que já seja mais fácil angariar produtores, não é? Muito Uma fácil. vez que Hoje em dia já. temos uma muito fácil, comparativamente a 2013, naturalmente, mas sim, Ah, temos 400 produtores a nível nacional, ok. com os quais colaboramos ao longo do ano. Eh, Nós trabalhamos sempre numa ótica e numa lógica de proximidade, ou seja, todos estes produtores estão perto, nós temos praticamente 2 polos a nível nacional, temos 6 delegações ou 6 pontos de entrega no Porto, temos 15 em Lisboa e os produtores Uhum, pronto, estão todos num raio, diria 50 quilómetros, tanto de Lisboa como do Porto, ou seja, ok. também existe esta preocupação. Circuitos curtos, ao fim e ao cabo, não é algo que nós também tentamos Pois, defender claro, dentro do porque possível. Sim, nós talvez mais à frente iremos falar disso, mas quando falamos de o produto, ou seja, quando falamos das frutas e dos hortícolas, estamos a falar do produto final, mas há toda uma cadeia produtiva e toda há mão de obra, há água, há energia que é desperdiçada também nestes produtos, não é? Ou seja, nós não estamos só a falar dos produtos, mas sim de todo o processo até eles chegarem à nossa claro, mesa. E esta lógica de proximidade acaba por mitigar também outras questões, como o consumo de água, claro. as emissões de carbono e etc. Ok. Pois, de facto, isso até era o tema que íamos falar a seguir, porque em termos daquilo que é, digamos assim, o elemento fulcral, não é, da fruta feia, é de facto são as frutas e os legumes, não é? Portanto, os produtos hortícolas, digamos assim. Sem dúvida. Esta é a categoria que vocês trabalham mais. E acaba por ser também aquela categoria onde os dados também apontam para um maior desperdício, não é? Ao longo de toda a cadeia alimentar, lá está, não é só embora se estime que 60%, 67% mais ou menos do desperdício alimentar em Portugal tem origem nas casas das pessoas, não é? Portanto, no consumidor, mas também há, de facto, um enorme potencial de prevenção antes dos alimentos chegarem ao consumidor, nomeadamente na produção, na distribuição. E até nestas tais regras que moldam o mercado. E da tua perspectiva, da tua e da vossa, não é, experiência, qual é que é o peso destes critérios estéticos neste problema? Ou seja, estamos de facto perante uma consequência de exigências excessivas do mercado e da distribuição, ou há aqui, pronto, da tua experiência parece não ser bem, ou da vossa experiência parece não ser bem o consumidor que está aqui a dificultar, não é? Mas há de facto no consumidor em geral, portanto, não se calhar naquele que está a trabalhar convosco, esta questão da estética dos alimentos, acho que ainda tem um peso significativo nestas expectativas e nas escolhas que as pessoas fazem. Eu creio, é assim, tu falaste muito bem na questão de nós vivermos um bocado, ou seja, o contexto em que nós trabalhamos no cotidiano, em regra geral, um associado à fruta feia já tem uma certa sensibilidade, Uhum, relativamente a a questão da normalização dos produtos, não é? Da padronização dos produtos. Ou seja, nós vivemos num contexto um bocadinho diferente do que será a regra, do que será a regra. No entanto, eu creio que
Eu creio que é uma pescada de rabo na boca, porque na É. verdade, especialmente desde a entrada na altura na Comunidade Económica Europeia, com a normalização e a padronização destes Uhum, uhum. produtos, acabou por existir digamos, uma educação do público para consumir estes produtos perfeitos e padronizados. E isso resulta de forma muito simples e muito prática. Se formos à prateleira de supermercado e as pessoas só escolherem o que está dentro do padrão, o que fica como o que sobra, digamos assim, são esses produtos que Uhum. são todos diferentes. Ou seja, acaba por ser uma pescada de rabo na boca, porque as grandes superfícies apostam nesta padronização dos produtos, os consumidores acabam por aprender que um produto que corresponde a estes padrões é que é o produto ideal e o produto bom, e acaba por haver um bocado um preconceito em relação Pois, aos demais. Nós não podemos pedir à natureza, e não nos podemos esquecer que estamos a falar de produtos que não são processados, são produtos que têm uma origem natural, não é? Nós não podemos claro, pedir à natureza que faça maçãs todas iguais ou que faça exato, couves todas iguais, não é? claro. E então, o que eu creio é que, por um lado, os consumidores devem ter um questionamento mais crítico relativamente ao que é que acontece a estes alimentos que não correspondem ou que não estão dentro destes parâmetros. E por outro lado, também, também acho que ainda se calhar com mais responsabilidade, as grandes superfícies e os produtores também devem pensar com responsabilidade qual o destino destes produtos e o impacto que isso tem Uhum. na economia, mas acima de tudo também no ambiente e na sustentabilidade do nosso planeta. Pois. De facto, neste contexto que referes, não é? De haver toda esta normalização das dimensões e etc. Quando se vai depois, não é? É difícil às vezes imaginar um consumidor que não tem esta consciência, e como muitos dos que trabalham convosco certamente já têm, estar perante uma banca, não é? Com uma oferta muito, muito alargada, não é? Com muitos exemplares do mesmo alimento, podemos dizer assim, e de algum modo. Não escolher os melhores, ou os maiores, ou os mais bonitinhos, não é? Portanto, há aqui de facto a própria forma, muitas vezes, como estes alimentos são oferecidos e estão expostos, também acaba quase por fomentar esta lógica de procurar o mais bonitinho, o mais arranjadinho, associado, lá está, a toda esta ideia de que se for, não é? Até se nota, não é só a questão às vezes lá está, pode ser considerado um critério estético, mas não é só a questão da forma, às vezes até, por exemplo, o que eu noto muito, por exemplo, nas maçãs, eu adoro maçãs com a pele um bocadinho rugosa, um bocadinho áspera, não é? Não Certo, aquela pele certo. totalmente macia. E de facto, ou a casca, não é a pele, mas fruta a casca. E de facto, aquilo que nós vemos, não é? É que houve um caminho, parece, não é? Para as maçãs que de facto têm essas características. Também é um conceito estético, ao fim e ao cabo, não é? Portanto, não é tal formato, mas é a própria textura da pele daquelas, ou da Sem casca dúvida. daqueles alimentos, não é? Pronto, há um conjunto de fatores de facto que têm que ser todos julgados. E ainda bem Certo, por eu isso. acho. Desculpa interromper-te, Força, Susana. O que eu força. acho é que tu há pouco referiste, ou seja, entre o grande e o bonito, também disseste o melhor. E a questão, acho que nós, enquanto consumidores, também temos que nos desconstruir dessa ideia, que é nem Exato. sempre o que é mais bonito é o melhor, não é? Exatamente, Estamos a falar exatamente. de fatores nutricionais, também estamos a falar da questão do sabor e Claro. do grau Brix, etc., uma série de atributos que cada A própria produto. textura, não é? Muitas vezes Exatamente, eu noto imensa exatamente. diferença de Ou seja, textura e das pegando maçãs. nesse exemplo das maçãs, nós temos maçãs que não têm calibre para serem hum, comprados ou adquiridos pelas grandes superfícies e que são maravilhosas e Sim, que, sim, sim. tanto a nível de sabor como a nível de qualidade de produto. Ou seja, eu acho que nós temos é que desvincular esta ideia do que é bonito é que é bom, Sim. porque não é necessariamente. Daí também o nome da nossa cooperativa, não é? De também tentar um bocado hum, abanar esse conceito, desconstruir a questão da beleza com a qualidade do produto, que não estão necessariamente Exatamente, ligadas. sim, sim. Exatamente. Sim, é um caminho, não é? Portanto, temos que ir reforçando sempre essa mensagem e o vosso trabalho acho que é um dos melhores, não é? Dos melhores passos que podemos dar nesse sentido. E há pouco falavas, e se calhar agora podemos precisar um pouco mais, e acho que é interessante também, uma vez estamos aqui a falar um bocadinho direcionados mais para os consumidores,
que é perceber os benefícios ao fim e ao cabo, ou tudo aquilo que se perde quando nós não estamos a aproveitar todos estes alimentos que foram produzidos, como disseste e bem, não é? Com muito empenho, com muito trabalho humano e com muitos recursos a serem usados, e que depois acabam muitas vezes por não seguir o fim que estava pensado, não é? Em termos do consumo humano. E não sei, podes se calhar dar-nos aqui alguns exemplos, alguns dados em termos daquilo que são os ganhos também ambientais, de Sem optarmos, não é, dúvida. por este sistema de aproveitamento também desta fruta, com outros critérios estéticos, digamos assim. Sem dúvida. Olha, pegando, então, se calhar, pegando em números para ilustrar um bocado esta ideia, ao longo destes 13 anos e agora trabalhando neste momento com 400 produtores, nós Uhum. conseguimos salvar até o momento mais de 8.000 toneladas de desperdício alimentar devido à aparência. Ou seja, Ok. falando em quilos, são 8 milhões de quilos em 13 anos que nós evitamos que fossem para o lixo. Frisando aquilo que também te disse há pouco, não são só estas 8.000 toneladas de desperdício alimentar, elas são só o resultado final. Isto também implica uma valorização de 9 milhões de metros cúbicos de água, por exemplo, Uhum. 194 hectares de solo também valorizados, 11 milhões de quilowatts de energia valorizada e 7.000 toneladas de emissões de carbono evitadas até hoje em 13 anos. Ou seja, estamos a Pois, falar de, tal como te disse há pouco, não só do produto em si, mas toda a cadeia de produção e tudo o que isso implica, porque para nós produzirmos uma maçã, nós precisamos de imensa energia, precisamos de solo, precisamos de matéria-prima, precisamos de água para regar estas plantas, precisamos de claro. gasóleo para o trator, ou seja, Sim, há toda uma rede interligada de recursos naturais para podermos produzir um alimento, não é? claro, E o que este projeto, falando da fruta feia, o que este projeto faz é mensurável e de facto tem um impacto no ambiente e claro, acho que da parte do consumidor, sendo sensível também a estes fatores, e tendo acesso a esta informação também, porque o que eu claro. julgo que acontece é que muitos dos consumidores não têm esta percepção e também esta literacia no consumo e de perceber que os produtos para chegarem até às nossas mesas, há um longo caminho que é feito, não é? Claro. Mas sim, é possível medir. Nós na Fruta Feia, todas as semanas fazemos um balanço, de desperdício evitado Uhum, e uhum. consequentemente a energia que foi evitada e resultante da. Este aproveitamento, não é? Exatamente, exatamente. Sim, excelente, excelente. De facto, sim, o que nós não medimos acaba por ser desconhecido, não é? Ao fim e ao cabo, não é? Portanto, hoje em dia, de facto, a questão dos dados, e ainda bem que vocês fazem essa mitigação e já o fazem, não é? Desde o início, porque Certo. acho que é fundamental para nós podermos usar essa informação, por exemplo, até em momentos como que recentemente teve em consulta pública, não é? A Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar, Sem dúvida. e uma dos nossos espantos, vá, digamos assim, ou das nossas perplexidades em relação ao documento, foi o facto de não haver qualquer referência explícita à questão do desperdício alimentar que está associada a estes critérios estéticos dos alimentos, que é algo que é real, que acontece, que aliás vocês são a prova viva, não é, de que acontece, e acontece também noutras partes do país, onde infelizmente a vossa rede ainda não chega, não é? E de facto para nós foi estranho ver que não estava lá referido. E Sem da dúvida. vossa experiência, também já tem aqui alguns anos, não é, de experiência, que papel é que acham que este tipo de estratégias nacionais, ou até de uma forma mais geral, as políticas públicas podem e devem ter na redução deste tipo de desperdício? Assim, que medidas é que vocês acham que deveriam ser prioritárias, não é? Ao fim e ao cabo, para conseguirmos acabar, ou pelo menos reduzir de forma significativa, com este desperdício associado aos critérios estéticos dos alimentos? Muito bem. Eu acho que Portugal tem um contexto muito particular nesse sentido. Eu creio que antes do que medidas específicas, antes disso, eu Uhum, acho que tem a ver com a questão de como é que nós abordamos aqui realmente, com que seriedade ou não é que nós abordamos a questão do combate ao desperdício alimentar. E pronto, se calhar vou ser um bocado crítico, mas, eu creio que mais sem mais problema. mais do que uma agenda,
eu acho que de facto são precisas medidas que não sejam inócuas e que sejam Uhum. realmente fazíveis e se calhar progressivamente fazíveis e mais do que estar a lançar uma agenda que não corresponde se calhar com a realidade com a realidade. E acho que Portugal, dizia-te eu, tem um contexto muito particular, porque tu saberás também, nós temos um desperdício por consumidor ao ano quase metade acima da média europeia, ou seja, isto só por si já será um fator de alarme. Nós, como Claro, consumidores em Portugal, o que é que nós estamos a fazer de errado para termos são entre 183 a 184 quilos de desperdício por pessoa grande. por ano, Uhum. salvo erro. Eh, ou seja, devemos questionar-nos de forma séria quais são as características do nosso mercado, digamos, que resultem nestes valores e num desperdício tão alto, não é? Claro, claro. Depois, no dia a dia, nós que todos ouvimos no dia a dia que a economia está má, que é preciso otimizar, que é preciso ser mais produtivo. Eh, este seria o modo perfeito para aplicarmos aqui nesta questão, porque de facto o combate ao desperdício alimentar, por um lado, implica uma mitigação de grandes problemas relacionados com desperdício, com a poluição também e com o uso de recursos que serão desperdiçados. Estamos a falar de energia no planeta e, neste caso, mais em particular, no nosso país, que é gasta e que depois é Exato. desperdiçada literalmente no lixo, não é? Sim, sim, Ou sim. seja, para além do facto de tem esta vertente ambiental e tem esta vertente também económica, porque, pronto, como sabemos, as famílias em Portugal estão a passar por dificuldades Uhum. e a verdade é que este desperdício eh, é exagerado em relação à média europeia, ou seja, Claro, alguma coisa está mal aqui, porque nós se claro, não temos recursos e estamos a gastar mais do que a média europeia, então temos grandes problemas. A meu ver, o problema aqui na estratégia nacional é que o peso é muito colocado no consumidor. pois. Sim, sim, E, sim. e eu julgo que, apesar de, sim, nós como consumidores gastamos ou temos um desperdício muito acima da média europeia, agora, há toda uma cadeia de produção, o consumidor é só o final, digamos assim, Claro, e é natural que se reflita mais no consumidor, mas eu julgo que isto vem a montante, ou seja, toda a cadeia produtiva deve estar atenta e deve ser responsabilizada e os seus comportamentos devem ser alterados ao longo de toda a cadeia produtiva e não só no consumidor final, muito claro, sinceramente. Mas para isso acho que é importante também o resto da cadeia produtiva fazer o trabalho que a Fruta Feia faz, ou seja, medir o desperdício, identificar os problemas de forma a poder ilustrar e a jusante podermos resolver ou tentar identificar os problemas primeiro e depois tentar resolvê-los. Não é? claro, claro. Sim, completamente. Nós estamos muito alinhados aqui neste aspecto, e uma das críticas que nós normalmente fazemos a este tipo de documentos é exatamente esse foco no consumidor, como se o consumidor fosse quem tem a faca e o queijo, se me permites esta expressão, a Certo, faca e certo. o queijo na mão para resolver o problema do desperdício alimentar, e muitas vezes já sabemos que não é isso, tem o seu papel. É verdade, não é? Todos nós temos um papel a desempenhar, mas de facto não podemos deixar isto apenas na mão dos consumidores. E se calhar, continuando ainda aqui um bocadinho neste tema do consumidor, da vossa perspectiva, pronto, já percebi que vocês têm um grupo alargado de consumidores que trabalham convosco, têm muito interesse em trabalhar convosco, têm uma lista de espera, o que é também revelador, não é, do interesse dos consumidores. De Exato. uma forma mais genérica, se calhar não tenho muitos dados sobre isto, não é? Mas acham que de facto tem havido aqui algum caminhar, dentro daquela lógica que falávamos há pouco, não é? Destes Sim. conceitos da normalização dos alimentos, acham que há aqui já algum
algum percurso positivo no sentido de haver um questionar, pelo menos, destes padrões estéticos habituais? Ao fim e ao cabo, o que é que impede, não é, que projetos como o vosso deixem de ser uma exceção? Porque ainda acabam por ser, neste momento, uma exceção. Certo. Isto há várias dimensões para nessa questão, isso é uma questão muito, muito importante. Há vários fatores. Um tem a ver realmente com o peso que as grandes superfícies têm em relação ao consumidor. Eu Uhum. julgo que, pronto, neste momento, o mercado como ele existe e como ele está, julgo que os consumidores recorrem imenso às grandes superfícies em Portugal. E se Isso. aliares isto ao facto de Portugal ser o segundo país da Europa onde se consomem mais produtos frescos, eh, quase a par da Itália, que é o primeiro país, ou seja, só pegando neste dado em que tu tens um público, digamos assim, que consome produtos frescos acima da média europeia, isso naturalmente que vai implicar que haja um maior desperdício, porque são produtos mais perecíveis, são produtos Pois. perecíveis e, como tal, isso também terá uma consequência nesse consumo. Quanto à Uhum. sensibilização das pessoas, é assim, eu julgo que isto acaba por ser quase um caleidoscópio, porque há pessoas que vêm de facto pela questão do desperdício alimentar e que já Uhum. estão sensíveis a isso. Agora, eu creio que, grosso modo, a maior parte dos consumidores que vêm pela primeira vez vem pela vertente económica, vem pela questão dos nossos Ok. produtos serem mais baratos Ok. e depois disso, sim, depois de chegarem até aos nossos pontos de entrega, de verem de facto o que é um produto feio, acabam por desmistificar essa ideia e a partir daí ficam sensibilizados em relação à qualidade e, desses feios e de facto percebem que não faz sentido esta, esta discriminação, digamos assim, Pois. dos produtos feios para venda ao público. Eu julgo que sim. Acho que há cada vez mais pessoas sensibilizadas. Acho que isto também, no nosso caso, falando enquanto fruta feia, tem muito a ver também com a nossa ótica de proximidade, de trabalhar com as Uhum. pessoas numa lógica de proximidade e que quando me perguntas porque é que este modelo não está mais disseminado ou porque é que não está mais alargado ao público geral, porque eu acho que ele resulta muito de uma lógica de palavra passa palavra. Acho Ok. que Acho que nos grandes canais e falando, sei lá, de redes sociais, televisões, etc., acho que ainda não chegou ao grande público. Agora, é um caminho, como disseste há pouco, é um caminho progressivo, é um caminho que se vai fazendo, mas mais uma vez essa aceitação também não se pode pôr só nos ombros dos consumidores, não é? Claro, Porque claro. acho que tem que haver mais ações, principalmente públicas, da parte do Estado, devem promover mais o consumo dos produtos feios, devem desmistificar esta ideia de um produto bonito é que é um produto de qualidade. Uhum. Claro que um produto tem de corresponder a todos os critérios de higiene e de segurança alimentar, naturalmente, Claro. mas um produto que esteja fora dos critérios estéticos, ele corresponde totalmente a estes critérios de Claro. segurança alimentar. E acho que é isso que temos de desmistificar enquanto sociedade. E certamente as pessoas que fazem parte desta vossa rede, não é? Que regularmente ou semanalmente vão buscar os seus cabazes, certamente também fazem parte é o tal passa-palavra, não é? Ao fim e ao cabo, não somos muitos, mas vamos passando a mensagem e precisamos de facto de outras ações que consigam depois passar a mensagem de forma mais alargada. Bom, nós estamos mesmo quase a terminar o nosso tempo, tem sido uma conversa muito interessante, mas para terminar, vocês já fazem imensas coisas boas, não é? Mas gostava aqui de te perguntar se porventura tens alguma história, algum momento que consideres particularmente marcante, quer dizer, pode ser contigo ou com outros elementos Fruta feia. da iniciativa da Fruta Feia, ou que mensagem, não é, gostarias de deixar aqui às pessoas sobre a questão do desperdício alimentar? Muito bem, eu vou-te contar um pequeno episódio que não aconteceu comigo, Ok. mas quando ouvi esse episódio, arrepiei-me muito sinceramente Hum. e demonstra um bocado
o caráter do que é Fruta Feia, a identidade do que é Fruta Feia, não só Fruta Feia, mas não só os trabalhadores, mas toda a comunidade. Então, esta história que eu te quero contar tem que ver que poucas semanas depois do projeto ter arrancado, estamos a falar em 2013, a primeira carrinha que nós tivemos Uhum. ardeu na autoestrada. Ah, Ou seja, na altura foi desesperante para a Isabel, para a claro, Isabel Soares, para a fundadora do projeto. Achava que, pronto, que o projeto iria terminar ali, porque claro, o projeto mal tinha arrancado, já tínhamos uma perda tão grande. O que acontece é que a Isabel comunicou está com a tal rede de pessoas, com os primeiros associados, e um arranjou outra carrinha para poder fazer a recolha junto dos produtores, e quando chegaram ao ponto de entrega já tinham dezenas de pessoas a ajudar para a montagem, deram claro. uma grande força à Isabel, disseram: "Não te preocupes, porque não vais ficar sem carrinha", e certo é que com a ajuda desta rede, passado muito pouco tempo, já tínhamos uma carrinha de volta e disponível para o projeto poder prosseguir. Ou seja, isto mostra o que é, qual é realmente a força de uma rede, qual é o poder desta escala de proximidade, Ah, e que quando de facto temos um projeto que é feito de pessoas e para as pessoas, eh, outros valores como a humanidade, como a empatia, vêm ao de cima, e pronto, e são estes valores que estão nas entrelinhas do que é o consumo, o que é o lucro, o que é o desperdício, esta questão humana, esta questão de todos enquanto comunidade e enquanto sociedade, acabarmos por ser mais fortes em cooperação, mais do que em competição. Eu acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar enquanto membro da equipa da Fruta Feia, e que ao fim e ao ok. cabo é o timbre que nós queremos com aqueles que nos rodeiam, com a comunidade de voluntários, com a comunidade de trabalhadores e com a comunidade de associados da Fruta Feia. Ok, Ruben, excelente mensagem, muito obrigada mais uma vez por ter estado connosco aqui este bocadinho. Eu é que Um, agradeço. e, Obrigado. uh, e felicidades também para a continuação do vosso projeto. E pronto, e chegamos ao fim, não é, de mais este episódio. Obrigada por nos terem acompanhado. Se gostaram de facto deste episódio, deste tema, deixem o vosso gosto, partilhem com amigos e familiares e divulguem nas redes sociais. Já viram como é importante, de facto, continuarmos a passar estas mensagens. Podem sempre rever este e outros episódios no canal do YouTube e, para não perderem nenhum episódio, não se esqueçam de seguir o canal e ativar as notificações. Recordamos ainda que este podcast é cofinanciado pela União Europeia e pelo Fundo Ambiental. No entanto, os pontos de vista e opiniões expressos são da exclusiva responsabilidade da ZER, Associação Sistema Terrestre Sustentável, e da Inova Mais, e não refletem necessariamente as posições da União Europeia, do CINEA ou do Fundo Ambiental, não podendo estas entidades ser responsabilizadas pelo seu conteúdo. Esperamos contar convosco no próximo episódio. Até breve!